Graças ao Senhor. A paz do Senhor, por Jesus. Amém. Abra nossas vidas. Meu Deus. Vamos. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Amém? Pode sentar. Deus é bom. E o terceiro foi um dia que nós estamos na presença do Senhor e é um dia de festa, é um dia solene, muito importante. Eu creio que a maioria aqui se preparou durante a semana para hoje estar aqui. Este é o ensino que temos. Nós nos prepararmos sempre, principalmente nesse dia, fazer um jejum, fazer uma oração especial, uma consagração especial, porque à noite nós temos a ceia do Senhor. Assim os nossos pais na fé fizeram, e assim a igreja primitiva fez, e assim nós devemos continuar a fazer. E quando fazemos isso, nós estamos dando à ceia o devido valor que ela tem. E quando não fazemos isso, nós estamos mostrando para Deus o que nós realmente achamos nesse momento aqui. Porque tem pessoas que acham esse momento um momento qualquer. E tem pessoas que acham esse momento o momento mais importante da igreja. Se é o momento mais importante da igreja, é um momento de solenidade, um momento de reflexão, né? É o dia todo que eu passo refletindo na minha vida. Todo dia a gente passa refletindo na vida, para ficar, nós estamos na presença de Deus. Mas quando chega a ceia, é diferente. É diferente. Seja o que for, vem a nossa memória alguma coisa, e a gente se lembra de coisas que esquece. A gente se lembra de coisas que esquece no decorrer do caminho. E se tem algo que a gente esquece no decorrer do caminho, são as promessas que Deus fez para a gente. São as palavras proféticas que recebemos durante a nossa caminhada. Eu creio e penso que cada um de nós deve estar sempre no culto, numa palavra, ou mesmo numa oração, de um círculo de oração, os irmãos que vêm, né? Receber uma palavra profética, numa oração em casa, ou alguém enviado por Deus da nossa casa, que Deus me trouxe aqui para trazer uma mensagem assim, 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 e vai embora. Eu creio que todos nós devemos, se não tivermos, devemos ter uma experiência como essa. Não só de receber profeticamente uma palavra, mas de nós procurarmos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Com Deus
não existe nada que Ele não veja. E para Deus não tem melhor, nem maior, nem menor e nem pior. Com Deus, todos somos iguais. Às vezes uma pessoa que a gente olha e fala assim, esse rapaz ou essa moça não tem talento nenhum. E às vezes nós deixamos de lado. Por não ter talento nenhum. O fato é que aquela pessoa que não tem talento nenhum, guarda um segredo. E muitas vezes aquele que tem muito talento não tem. Aquela pessoa que muitas vezes, tem algo especial de Deus. E aquele que fala muito não tem. Então nós, na presença de Deus, nós temos que pensar como Deus. Todos são iguais. E ceia é isso, é comunhão. E se é comunhão, todo mundo igual, no mesmo barco. Se o barco está singrando os mares, está tudo bem. Se o barco está parado, alguma coisa precisa ser feita. E não é só quem está no comando é que vai ficar preocupado, mas toda a tripulação deve estar preocupada. Quando está chegando num porto, a felicidade é grande para todo mundo, porque estamos chegando em terra firme. São as bênçãos que Deus tem para nós. Em cada porto que a gente passa, que a gente para na vida, é uma bênção que Deus tem para nós. Então todos nós somos viajantes e navegantes, singrando os mares da vida. E de vez em quando tem sempre um porto para a gente parar, reabastecer, colocar as ideias em dia, colocar as conversas em dia, porque tem momentos que nós ficamos sós, tem momentos que ficamos mudos, sem falar com ninguém, só com a gente mesmo. E eu quero trazer uma palavra hoje para vocês, que falou muito ao meu coração esses dias. E eu me lembrei de quantas vezes Deus fala conosco, mostra para nós revela a nós que a gente esquece. E por esquecer as promessas, a gente se perde. A bússola fica variada e o barco sai de rumo. De repente tem uma pedra ou uma praia, e o barco vai bater na praia, num banco de areia. Ali na Marambaia tem muito. E se o mestre não tiver ligado, muitos barcos, não poucos, durante a noite, principalmente noite fechada, bate no banco de areia, o barco vai aqui, bate numa pedra, porque a bússola ficou avariada. Ela precisa ser compensada. E para ser compensada, tem que voltar à terra e mandar um profissional arrumar. Tem os aparelhos, tem o chumbo que precisa colocar para compensar o que está descompensado. Então hoje é ceia, e nós estamos aqui para fazer lembrar os irmãos da importância de lembrarmos das promessas que Deus nos tem feito. E essas promessas, elas têm um nome na Bíblia. Promessas, elas são incondicionais enquanto o caráter de Deus.
e são condicionais enquanto caráter do homem. São as alianças. Quem já ouviu falar das alianças? Amém. Eu li um versículo aqui. Este cálice é toda a igreja. A nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o... Quem está falando? Jesus. Através de que revelação? Apóstolo Paulo. Bom? Jesus, Paulo fala a Jesus isso aqui. E ele revela a igreja de Corinto. Fato é que o que Jesus está falando com Paulo está realçando a Paulo que existe uma promessa feita. Vou falar de novo para vocês, vai devagar. E dentro de mim há uma glória do céu. Quando eu falo isso, a aliança que Deus fez desde Adão, aliança edênica, aliança abrâmica ou noaica, abrâmica, davídica, mosaica, a aliança do sangue de Jesus culmina, termina aqui, faz todas as alianças se cumprirem. Ela tem um nome e é promessa. Aleluia. O que Deus promete na aliança adâmica ou edênica é uma promessa de Deus com Adão. E que se ele continuasse fiel, ele estaria sempre com ele. E que ele seria o seu protetor. E quando Adão peca, a aliança incondicional de Deus é perpétua, ela é duradoura, ela permanece, mas Adão peca. E se Adão peca, para o homem é condicional e merece ter uma disciplina. E a disciplina é as palavras que Deus deu para Adão, Eva e a própria serpente. E no final, a retirada de Adão e Eva do jardim do Éden. Disciplina. Mas deixou-nos com vida. Por quê? A aliança é perpétua. Eu criei o homem. Fiz o homem em mais de semelhança. Já pensou se a imagem de semelhança acabasse? Deus é maravilhoso. Você pode dizer comigo? Eu vou dizer por mim. Se você quiser dizer com você, eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Deus é maravilhoso. Ele olha cada detalhe da minha vida. Glória a Deus. Ele olha cada detalhe da minha vida. O fato é que Deus fala com o homem de diversas formas. E vão passando os tempos, e cada tempo tem uma aliança, uma promessa, uma aliança, uma promessa, uma aliança, uma promessa. Mas em todas essas promessas e alianças, todas essas promessas e alianças, há um interrógno, ou interregno, ao meio. Este meio é a nossa vida. A nossa vida, desde que nós cremos em Jesus Cristo, foi nos passado uma promessa de que Jesus Cristo seria o nosso Senhor, que Ele morreu na cruz para ser o nosso Salvador, e que se nós andássemos na sua presença, nós teríamos uma vida abençoada e um futuro na eternidade com Ele para sempre. É isso que estamos fazendo aqui, mantendo a presença de Deus na nossa vida, porque a promessa é condicional quanto a mim, é incondicional
para Deus, mas para mim, como ser humano, é condicional. E o que é então que eu devo fazer? Eu devo fazer como fizeram os homens fiéis, as mulheres fiéis, que andaram na presença de Deus, que viveram na presença de Deus, que mantiveram uma vida em comunhão com Deus. Ou vocês acham que as pessoas que andaram com Jesus andaram porque ele era bonito? Andaram porque as pessoas tinham talentos especiais e ali com Jesus eles iam ser usados a hora que Jesus quisesse? Não. Tinham pessoas com muito talento com Jesus, mas tinha pessoas que nem aparecem com Jesus, nem aparecem. O nome está ali com Jesus. E essas pessoas estão andando com Jesus. Vocês imaginam quantas pessoas andaram com Jesus? Eu estava conversando com a pastora comigo assim, sabe? Ela não sabia. Porque poucas pessoas sabem. Quantas pessoas andaram com Jesus? A gente tem uma ideia que são os 12 só, né? Está lá, 12 para cá, 12 para cá. Só que eu fui pesquisar. Eu gosto de pesquisa. Na pesquisa que eu fiz, Jesus andava, enquanto ele vivia, o ministério dele, ele chamou os 12. Mas desses 12, tiveram mais 70. Quem se lembra dos 70? São discípulos de Jesus. E andavam com ele. Desde a Galileia. Mas existiam também mulheres, mais de 20, e andaram com ele. O que vocês acham? Eu falei sobre a mãe de Tiago e qual foi o outro que eu falei? Domingo? Tiago e? Não vai. Tiago e? Quem era a mãe? O nome dela não está na Bíblia, mas ela é muito falada pela tradição. É Salomé. Quem se lembra? Vocês acham que aconteceu com Salomé, a mulher de Zebedeu? Quando os filhos saíram de casa, Jesus chamou Pedro, ou Tiago, João, como lá na rede, vem me segue. Fizeram de Betsaida, as mesmas terra onde morava Pedro, Galileia. Quem sai com ele? Olha só, Jesus chamou quem? Tiago. Ele chamou Zebedeu? Muito alto. Acha mais um pouquinho. Ele chamou Zebedeu? Não. Chamou Tiago e João. Zebedeu não se fala mais o nome dele. Se morreu, não sei. Se está vivo, não sei também. O fato é que a Salomé foi junto. Fala comigo. Salomé, Pedro, Tiago e João chamado de Jesus, acompanhou. Então ela era uma crente por causa dos filhos. Terceira oportunidade na glória, né? Ela era uma crente por causa de Cristo, por causa dos filhos. E ela acompanha os 3 anos de Jesus, ministério, e ela acompanha cada passo. Porque as mulheres, não só ela, mas todas as mulheres que acompanham, cada um tinha uma experiência com Deus. Elas faziam os alimentos, comida, e muitas mulheres fazem vocês, financiadas no ministério. Eram ricas. Tem uma que é esposa de um procônsul de Roma, ganhava muito bem. E essa mulher acompanhou Jesus nos 3 anos e ajudava, fazia o ministério andar. Está precisando de quê, Pedro? Comida, vamos lá, faça comida. Era ela que fazia isso. Eu não falo o nome, vai chegar um dia que vai falar. Para você pesquisar. As 120 pessoas eram as pessoas que andavam com Jesus. Quantas? 120.
Jesus nunca poderia fazer o que fez em 3 anos se não tivesse em companhia dessas mulheres maravilhosas, poderosas, santas, consagradas, de fé, de coragem, de enfrentar o mundo naqueles dias difíceis por causa de Jesus. Homens que deixaram seus afazeres para acompanhar Jesus, porque Ele os chamou para fazer uma obra de fé, pregar o Evangelho. Ele sai sem as 120 pessoas, é uma caravana, são 2 ônibus a qualquer. Você imagina Jesus com os 12? Aí eu falei, não pode ser só 12. E 70 aqui. E essas mulheres aqui. Quantos estavam morando na casa do cenáculo? Quando veio o Pentecostes? Quando veio o poder? Quando veio a glória de Deus? Quando a promessa se cumpriu? Quantas pessoas? 120. Amém? Amém. Amém. 120 que não saíram dos pés de Jesus 3 anos. E quando Jesus parava numa casa, por causa de Lázaro, Maria e Marta, ele parava com alguns discípulos, os outros pastores tinham casas. Eles entravam nas casas, evangelizavam, e as pessoas abriam suas casas para que esses discípulos, mais de 100, dormissem lá, comessem lá. E daqui a pouco de manhã cedo ele saía, e quando Jesus saía, saiam junto. Se era de madrugada, saiu de madrugada. Se era de noite, saía de noite. Se estava chovendo, não tinha tempo ruim. Se Jesus saísse na neve, ele saiu na neve. Se Jesus saía de noite, ele saiu de noite. Se Jesus saía de dia, ele saiu de dia. Se Jesus saía de madrugada, ele saiu de madrugada. 3 anos andando na presença do Senhor, em comunhão, mantendo a aliança. Aleluia! Hoje, você vê uma igreja, um puxa para cá, o outro puxa para lá, o outro puxa para lá, o outro puxa para cá, e puxa mesmo, até arrebenta o cabo. Puxa que puxa, até arrebenta a caixa. Eu não esperava falar isso. Por quê? Não está ligado, não está em comum acordo. Ou todo mundo faz, caminha por rumo para a coisa andar, ou não. Jesus não andava com pessoas diferentes, e ele andou com pessoas diferentes, mas ele sabia como lidar com essas pessoas. Para essas pessoas mostrarem quem eram. Não estava entre os 120. Um era Judas, estava entre os 12, mas ele, todos sabiam que ele era um homem muito perspicaz, muito conhecimento de matemática. Ele era o tesoureiro. Mas todo mundo sabia também que Jesus sabia quem era ele. Como Jesus sabia quem era Pedro, como Jesus sabia quem era João, como Jesus sabia quem era Tiago, como Jesus sabia quem era todos os discípulos. Jesus conhecia o profundo de cada um e tirou o máximo de cada um para que servisse na sua obra. O máximo. Vocês pensam que o Judas Iscariotes, ele se revelou esse falso? Lá no início, não. No início ele era bonzinho. No início era um crente muito fervoroso. No início não faltava um ciclo de oração. No início não faltava um culto de doutrina. No início ele estava junto. Mas passando um tempo, vendo que não era aquilo tudo que ele achava. Perto. Lá. Jesus Cristo ser crucificado, ele vê, eu passei 3 anos aqui, não vou perder o meu tempo. Não.
Eu não estou aqui perdendo meu tempo. Eu vou fazer alguma coisa para ganhar um dinheiro. Afinal de contas, eu pensei que tinha entrado nessa para ganhar alguma vantagem. Tem gente que entra no Evangelho para ganhar vantagem. Eram 500 que estavam esperando o avivamento, ou melhor, o Pentecostes, 500, ficou só 120. Ou seja, mais da metade, 380, foram embora. Escutou o que eu falei? Glória a Deus, Pai. Então, quando alguém sai da presença de Deus, como eu encontrei hoje ontem, conversei com eles. Olha, tenho força. O bicho é mais forte. Não dá. Aí olha, não olha para o que eu disse. Venha com o que eu disse. Venha com os teus problemas. Lá na igreja não tem Santa Rosa, não. Todo mundo lá tem problema. Mas eles estão lá na igreja porque disso. Preciso que os seus problemas sejam resolvidos. Se eu não tivesse a confiança que meus problemas não fossem resolvidos, principalmente o da minha alma, eu não estaria aqui. E nem seria pastor, muito menos. Mas como eu tenho certeza que Deus é um Deus de aliança, e o que Ele falou comigo quando eu tinha 17 anos, o que Ele falou comigo quando eu tinha 8 anos de idade, o que Ele falou comigo quando eu tinha 25 anos, o que Ele falou comigo quando eu tinha 28, eu sei que a promessa que Ele fez, a promessa que Ele fez com a minha vida, ela está se cumprindo à risca. Aleluia. E sabe, eu fico perguntando, porque me peguei, eu me peguei dizendo, por que as coisas não aconteceram diferente? Olha, e já pensou assim? Você levanta a mão. Porque as coisas não aconteceram diferente. Não poderia ser mais fácil? Olha fulano, diferente, aconteceu. Olha fulana, diferente, aconteceu. Olha fulano, o que aconteceu comigo? Tantas coisas. Sabe, eu descobri. Fala comigo. Como? Orando de madrugada. Aleluia. Fica só comigo. Sabe por quê? Que você fica assim, se perguntando das coisas? Porque você esqueceu das minhas promessas. Da aliança que eu fiz contigo. Quando você me reconheceu de verdade, com 17 anos eu me batizei nas águas. Eu me batizei com 13, com 12, e era filho de grande igreja pequena. Mas eu só me batizei com 17. Eu tive uma consciência que Jesus Cristo morreu por mim. E que Deus tinha algo na minha vida. Deus tinha falado comigo com 8 anos. Ia fazer comigo, mas eu me esqueci. E com 8 ele renova. E com 25 ele renova. E com 28 ele fala. E vai passando o tempo, a gente esquece das promessas que Deus fez. E muitas coisas não acontecem porque a promessa é incondicional. Vai acontecer, mas eu posso ela retardar, porque ela é condicional a mim. Eu estou entendendo? Não? De acordo com o meu andar, de acordo com o meu caminhar, e de acordo com o meu desligo dele, eu fatalmente vou para outra história de caminho. Não saio da igreja, não, mas eu saio do foco. E começo a pensar, e começo a ter alguma coisa que esfria, tira daquele fogo do espírito e entra os pensamentos carne, da vida. E eu começo então a questionar, para não culpar Deus, que fica muito pesado para a gente,
a gente começa a se culpar, mas nos culpando, estamos culpando a Deus, porque foi Ele que nos fez estar aqui. Foi Ele que fez você chegar até aqui o Cantagalo. Foi Ele que fez você sair de um estado e vir para outro. E às vezes esquecemos dos milagres que aconteceram no meio do caminho dessa história. Tudo para ratificar que Ele está comigo. Ele está conosco, guardando, protegendo, guardando meus filhos, abençoando minha vida, mesmo que às vezes algumas pessoas, alguém no meio do caminho, saiam da presença, se afastem, a gente busca, daqui a pouco você vê retornando, voltando, porque é uma promessa, e ela, quando ela é cumprida, quando você é fiel, quando eu sou fiel, a bênção de Deus permanece. Mas se eu, como diz o outro, sou uma boca aberta, começa a falar para todo mundo do sofrimento que eu estou tendo, começa a falar para todo mundo da luta que eu estou tendo. A luta é sua, a cruz é sua, segura essa. Ninguém vai resolver teu problema. Está faltando isso, está faltando aquilo, ninguém, mas Jesus vai. Porque tem uma promessa. Eu tenho uma promessa sobre a minha vida. Eu estou desabafando essa noite com essa palavra para a igreja. Eu tenho uma promessa na minha vida. Aleluia. Você também tem uma promessa na sua vida. Glória a Deus. Eu quero ratificar novamente. Você tem uma aliança com Deus. Glória a Deus. Deus tem uma aliança com você. Creia. É preciso. Deus tem uma aliança contigo. Ô Jairo, Deus tem uma aliança com você. Ô Marcos, Deus tem uma aliança profunda contigo. Ô Geraldo, Deus tem uma aliança com você. Deus tem uma aliança com você. É uma promessa. Toca no irmão que está ao teu lado. Toca no irmão pessoal. Toca, acorda ele. Isso. Olha para mim. Deus tem uma aliança com você. Glória a Deus. Diga para Deus. Diga para ela também. Acorda ela aqui. Acorda ele. Deus tem uma aliança com você. Mesmo que você esqueça, mesmo que você fique um tempo sem pensar nisso, mesmo que a vida, as circunstâncias, os problemas, ou mesmo as peculiaridades da vida façam você se afastar da promessa, a promessa está aqui, agora, dizendo para você: ei, eu estou aqui. Eu sou o mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Israel, o mesmo Deus dos profetas, o mesmo Deus que operou milagres, o mesmo Deus que fez Israel sair do Egito, que fez Israel passar pelo deserto, que fez Israel atravessar o Rio Jordão. O mesmo Deus está aqui nesta hora. Você permaneça firme, não desanima, não para na caminhada, tira o foco da onde você está olhando, muda o teu foco para Jesus, não tira o foco de Jesus. A aliança está de pé, isso que tem, a aliança com Deus na minha vida está de pé, a aliança com Deus na sua vida. Tem milagre para nós hoje aqui. Deus prometeu que haveria milagres. Deus prometeu que haveria curas. Deus prometeu que haveria avivamento. Deus prometeu que haveria fé.
Aleluia. A promessa ela permanece. Eu posso ir embora. Eu posso me afastar. E quando eu me afasto, eu sou disciplinado. E quando eu me afasto, eu sou pego. E quando eu me afasto, é como se eu tivesse caído numa armadilha. Armadilha arma. Eu venho puxado, ou pelo pé, ou pela mão, ou pelo pescoço. Mas não venho ainda. Porque tem situações que não dá mais oportunidade. A pessoa se afasta tanto, esquece tanto da promessa, por lá fica. Não tem mais como voltar. A morte chega. E, mas Deus prometeu. Deus prometeu na sua palavra de autoridade para todo mundo. Mas se eu, como indivíduo, o meu caráter, não permaneço na presença, é a minha vida, é eu e você disciplinado. E tem vários tipos de disciplina. Por isso a aliança está aqui. A aliança termina com Jesus. Aleluia. A aliança, ela vem desde Adão e termina em Cristo. Ele é a nossa aliança. Eu vou participar da ceia. Eu só peço a vocês, lembrem-se do que Jesus prometeu para vocês. Mas nunca tive uma revelação profética. Nunca Deus falou comigo. Nunca tive um encontro com Deus. Eu ficar a noite toda desacordado e acordar pela manhã com uma revelação do céu. Eu nunca tive isso. Eu quero dizer para você, você não sabe o que está perdendo. Sabe por quê? O foco saiu. Eu tenho um corretor. Quando ele está fora de foco, a imagem fica toda distorcida. Aí eu, meu Deus, e agora? Mas eu não sei, eu não sabia que o projetor, ele se auto-arruma, se auto-conserta, um foco volta rapidinho. Daqui a pouco, quando eu olho, entra um negócio lá, aí começa a fazer como se fosse um telescópio, começa a girar, começa a fazer um barulho, começa a falar inglês. Jesus, vai acontecer o que aí? Pô, volta a imagem nítida novamente. Chegou hoje. A ceia é para nossa imagem nítida voltar. Aleluia. Volta o foco! Não tira os olhos da promessa! Deus te ama! Deus nos ama! Ele ama tanto que enviou Jesus, seu único filho, para morrer com uma cruz, para que hoje eu e você pudesse estar aqui participando da ceia. Só vem fazer com que eu possa, ao tomar ela, dizer para ele: eu continuo de pé. Glória, aleluia. Eu continuo crendo que aquilo que tu prometeu para mim vai acontecer. Você pode dizer bem alto: Deus, aquilo que o Senhor prometeu para minha vida vai acontecer. Vou permanecer fiel. Aleluia. Aleluia. Eu esquece ou não, beleza? Hein? Você pensava que Daniel ia morrer? Hã? As alianças de Israel ia morrer? Hein?
E a aliança, leão não pode, leão não embora. Leão pega fome. Quando eu creio na aliança, o fogo não me pega. Aleluia. Ô glória, eu pensava de qual leão veio, eu tenho uma aliança. Glória a Deus. Seja o que for que aconteça no meio do mar, eu podia vir, mas eu não vou morrer. Glória a Deus, eu sou fiel. Maravilha. Glória. Vamos falar para vocês que até. Aleluia. Glória a Jesus. É bom, né? Bom sempre aprender. Melhor praticar. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos ler, como é costume. Já está na tela ali. Eu vou ler pela minha vida aqui. É a tradução diferente. Minha Bíblia. Então, como é que costuma a gente ler? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, porque também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças ao partido, lhe disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também depois cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue, fazei-me todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados como. Amém? Então, essa noite tem que examinar cada um de nós para participar da ceia do Senhor, para não ser culpado. Fruto de Jesus já morreu por nós, para nós não levar essa culpa. Amém? Deus abençoe.